Expulsão de condômino antissocial. O que eu penso disso, meus amigos? Tem saído um número relevante de casos na mídia jurídica, no Conjuro, no Migalhas, de condôminos que têm uma conduta verificada antissocial, né? É o criador de casa, é o criador de treta, é o cara que fica arrumando briga dentro do condomínio e, eventualmente, em alguns casos, o judiciário tem instado essas pessoas a ter que sair do seu apartamento. O que eu, Paulo Antônio Papini, penso disso? Certa ou errada a medida? A meu ver, errada. A meu ver, errada. Porque tudo isso vem do artigo 1337 do Código Civil. E o que o artigo 1337 fala? Vamos direto para o parágrafo único. O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para a despesa condominial, até posterior ou ulterior deliberação da Assembleia. Está escrito aqui ser expulso do prédio? Está escrito aqui não poder usar, fazer valer o seu direito de propriedade? Não, não está escrito. Não está escrito. Como é que você pode fixar uma penalidade dessa sem base legal para tanto? Sem base legal para tanto. Ai, Papini, mas sua multa não funciona. Como sua multa não funciona? Mas como sua multa não funciona, meu amigo? Imagina que você mora num apartamento de R$1.000. O aluguel, o condomínio. O condomínio do teu apartamento custa R$1.000. E daí a pessoa comete uma série de faltas, arrumou briga, confusão, riscou carro, etc. Tudo que ele vai gerando de despesa vai se agregando ao condomínio dele. Se as multas forem ficando insuficientes, elas podem até se tornarem mais altas. Isso pode até ser votado na Assembleia. Então, em dado momento, essa pessoa ou vai pagar uma fortuna de multa para o prédio, ou então não vai ter condições de pagar suas multas, ela vai acabar ficando inadimplente com o seu condomínio, e ficando inadimplente com o seu condomínio, ela pode ter um imóvel penhorado, levado a leilão, porque uma das exceções à lei do bem de família é o débito condominial. Então, como que não funciona? É claro que funciona. Além do que, se a prática se o que ela fez, se a ofensa que ela proferiu for crime, a outra exceção à lei do bem de família também é a condenação penal. É uma condenação penal que gere o dever de indenizar. Então, assim, existe uma saída sem ter que privar uma pessoa do seu direito de propriedade, porque no fundo é disso que a gente está falando. Você está falando em privar aquele condômino do seu direito de propriedade. Qual que é a questão aqui? Não existe base legal para tanto. Não existe base legal para tanto. O juiz pode fixar multa, o juiz pode fixar um dano moral alto. Chega do judiciário ter esse medo de fixar... Ao invés de fixar um dano moral, como no caso que eu peguei aqui no Conjuro, de R$5.000, fixe um dano moral de R$150.000, magistrado. Quer dizer, eu não sei o que o judiciário brasileiro tem, que ele prefere reinventar, não vou nem falar o judiciário e os juristas, tá? Eu, particularmente, não padeço desse vício. Mas os juristas do Brasil, os advogados do Brasil, boa parte deles, pelo menos, e o judiciário acaba entrando nesse rol, eles procuram reinventar a roda, criando formulações, maquinações, evidentemente legais, quando você tem uma base legal que te permite, você tem instrumentos legais que permitem coagir esse tipo de pessoa. No caso concreto que eu estou analisando aqui, que é um caso do Juizado Especial Cível da comarca de Jundiaí, tá? Nesse caso concreto que eu estou analisando aqui, talvez fosse o caso do magistrado, ao invés de fixar um dano moral de R$5.000, bom, já que a ação foi ajuizada no Juizado Especial Cível, fixe um dano moral de 40 salários mínimos. Não, mas pode haver o enriquecimento sem causa. Peraí.
Você tem alternativa, magistrado. Você pode pegar, fixar uma solução não prevista em lei, que não é previsto em lei. Não adianta falar não é previsto em lei. Não é previsto em lei. A lei fala qual que é a punição que pode ocorrer. Tá? Tá no artigo da lei. Ah, mas a jurisprudência não é lei. Ou você pode pegar, fixar uma punição prevista em lei. Dano moral é previsto no Código Civil, é previsto no Código de Defesa do Consumidor, é previsto na Constituição da República. Vamos parar com essa mania de ficar tentando reinventar a roda, pelo amor de Deus. Eu não estou falando que o sujeito em questão desse processo seja um santo e não mereça ter... É óbvio que tem que ter punição. Mas voltamos ao ponto. Por que não punir dentro da possibilidade legal, da possibilidade jurídica, do que ficar inventando fórmula mágica, que qualquer criança sabe que é ilegal. Qualquer criança sabe que isso daqui é ilegal. Né? Então, a mesma coisa se aplica, por exemplo, também à questão da suspensão de passaporte de devedores, tá? Mas não é esse o tema desse vídeo. Não é esse o tema desse vídeo. O tema desse vídeo aqui é outro hoje. O tema desse vídeo é a discussão da possibilidade de você limitar o direito de propriedade do condômino antissocial. Bom, nesse caso concreto que eu estou analisando a comarca de Jundiaí, eu vejo um fato muito grave, tá? O fato muito grave que eu vejo é o seguinte, meus caros, é que essa questão foi proposta perante o Juizado Especial Cível. E aí que tá. Você está falando de uma ação judicial para você... Bom, vai. A gente já superou a questão do que eu, Paulo Papini, entendo ser proibido, entendo ser legal uma decisão dessas. A gente já superou essa questão. Mas, se você entender que a decisão é lícita, eu entendo que esse tipo de ação jamais poderia ser proposta perante o Juizado Especial Cível. Por quê? Porque o Juizado Especial Cível não é feito apenas e tão somente para demandas de até 40 mínimos. O artigo 3º fala demandas de baixa complexidade. Olha, se você está falando em privar alguém do seu direito de propriedade, parece no caso, houve testemunhas, 3 ou 4 testemunhas que foram depor contra esse condômino. Eu acho que é muito delicado, né? Você privar alguém do direito de propriedade com base apenas e tão somente na fala de 3 ou 4 testemunhas. Talvez para um caso desse fosse necessária uma perícia, né? Fosse necessária uma perícia. Talvez num caso desse fosse necessária até uma inspeção judicial. O magistrado pode fazer inspeção judicial para verificar como é que algo acontece. E detalhe, ele pode fazer essa inspeção, ele não tem nem que comunicar as partes antes. Mas é claro, né? Querer que o magistrado saia do ar-condicionado do seu gabinete para fazer uma inspeção judicial é pedir muito, é pedir muito. Afinal de contas, eles ganham muito pouco também, né? Não seria nem razoável. Mas o magistrado poderia fazer uma inspeção judicial, o magistrado poderia determinar que o oficial de justiça constatasse algo. Uma série de medidas que talvez não sejam mais adequadas a serem utilizadas no Juizado Especial Cível, porque o Juizado Especial Cível foi feito, meus amigos, para discutir o quê? Batida de carro, entendeu? Negativação, que a Telefônica, ou que a Claro, ou que a Vivo, negativou alguém, quanto? 5, 10 mil reais. Tá, e daí a gente vai discutir esse dano moral. Coisas simples. Desculpa, você tirar alguém do seu imóvel não é algo simples, é algo muito complexo. Eu vejo uma questão errada aí também. Por que eu entendo que não pode ser em Juizado Especial Cível? É muito fácil, né? Imagina assim, ainda mais nesses tempos que a gente tem de polarização política, eu não gosto do meu vizinho. Bom, eu não gosto do meu vizinho, eu junto mais 3 pessoas que também não gostam dele, entro com uma ação e falo, olha, ele é antissocial, ele ameaçou de me bater,
etc, 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 etc. Eu vou até o juizado especial civil, essas 3 testemunhas vão comigo, mentem no processo. Ai, Papini, mas o falso testemunho é crime. Meus amigos, vamos ser sério, vai. Alguém aqui já viu alguém ser condenado por falso testemunho? Eu nunca vi na minha vida. 27 anos de advocacia, eu vi 0 vezes na minha vida isso acontecer. Então não vamos acreditar em fantasia. Ai, mas o falso testemunho é crime. Não, não, para, tá? Então a pessoa vai, arruma 3 testemunhas, que podem ser fakes, para ajuizar uma demanda, ajuiza essa demanda e olha, se for julgado improcedente, ajuizando essa demanda no juizado especial civil, você tem a vantagem de não ter que pagar 1 centavo de honorários. Sendo que, se eu quero proibir alguém de fazer uso desse direito de propriedade, existe uma conta, né? Quanto é que vale a posse? Daí a conta é a seguinte, a posse direta vale 1/3, a posse indireta vale outro terço, a posse indireta que te permite, por exemplo, alugar o imóvel. A posse direta é você estar usando o imóvel. E o domínio vale outro terço. Não é uma conta... Alguns juristas mais familiarizados com a área imobiliária adotam essa fórmula que eu acho interessante. Então a gente está falando aí de uma... Vamos imaginar, Jundiaí é uma cidade de cara, não... Vamos calcular que seja um apartamento de R$1 milhão. Apartamento de R$1 milhão. Jundiaí é uma cidade consideravelmente cara. Então, se você está querendo falar em proibir alguém de usar a posse direta que tem sobre o seu imóvel, você está falando de um valor de causa de R$333 mil. E se você ajuizasse a ação no cível e perder essa ação no cível, você vai ter que pagar a sucumbência da ordem entre 34 e 68 mil reais. Agora, propor no JEC é fácil, né? Se dá errado, porra, não. Fica por isso mesmo, né? Ah, que é isso. JEC não paga custas. Me parece muito errado propor esse tipo de ação em juizado especial civil. Muito, mas muito errado em vários níveis. Em vários níveis. Me parece até, não estou falando que seja esse o caso concreto, mas me parece uma certa aventura jurídica. Tá? Então, assim, eu entendo que esse tipo de decisão é ilegal. Ponto final. Ponto. É ilegal porque não está previsto em lei. Chega! Vamos parar. Olha o caos que o Brasil está virando com essa onda de prisão sem base legal, de apreensão de passaporte sem base legal, tá? Para você entrar, para você interferir num direito fundamental de alguém, você tem que ter uma base jurídica muito sólida. E não é parecerzinho que vai formar essa base jurídica, entendeu? Ah, não, porque o Barroso citou aqui e tal. Até o juiz cita a obra do Barroso, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. Na verdade, assim, o ministro Barroso da STF, ele fala que basicamente tudo aquilo que o juiz decidir é constitucional, tá? A visão dele do direito constitucional é essa. O juiz tudo pode fazer para ir ao encontro do anseio da Constituição. Eu acho que a lei define isso. A lei tem que definir. A base tem que ser a lei. A base da interpretação tem que ser a lei. Vamos lembrar mais uma vez? Existem meios. Esse condômino poderia ser multado 4, 5, 6 vezes no décuplo do condomínio. E dar esse condomínio de R$1.000, o cara ia pagar 60 conto de multa. Então, olha, eu tendo a acreditar que qualquer um fica bastante acabrunhado, fica bastante tímido se tiver que pagar R$60 mil de multa. A conduta muda. Vamos lembrar da frase de Nicolau Maquiavel? O ser humano sofre mais com a perda do patrimônio do que com a morte de um parente. Tá? Então, esse tipo de decisão, a meu ver, totalmente legal, não tem base legal, não tem fundamento legal e pode ser usado como ferramenta de perseguição, o que é mais grave ainda.
Tá legal? Pensem nisso, amigos. Por hora é isso. Um grande abraço. Boa noite.